Jesus está voltando, isso é notório. E o período da grande tribulação? A igreja vai passar por esse período de grande tribulação? Esse período de dor, de angústia, de muito sofrimento, sofrimento como nunca houve. Será que a igreja vai sofrer ou a igreja será poupada por Deus? Aqueles que se foram fiéis, que se permaneceram fiéis, será que eles serão poupados ou eles também irão passar por esse período de sofrimento? Olá, olá, amados irmãos, eu sou Roberto Ornelas e eu quero tratar hoje contigo sobre esse assunto, a igreja e a grande tribulação. Vem comigo, vem! É verdade, irmãos, o assunto é polêmico. Se debate se a igreja vai passar por esse período de sofrimento ou não há muitos e muitos anos. Essa discussão teológica parece não ter fim. Eu quero trazer para você hoje não o meu pensamento, eu não quero introduzir o meu pensamento na sua cabeça. Eu quero simplesmente usar algumas bases bíblicas do período de pós-tribulacionismo, na visão pós-tribulacionista e na visão pré-tribulacionista. Vou mostrar algumas passagens bíblicas. Vamos lá, vou compartilhar a tela do meu computador com você. A igreja vai participar da grande tribulação? Bem, amados, é muito real que existem divergências teológicas quanto a isso, né? Anos que vem essa discussão aí, e não vai ser nenhum vídeo aí de alguns minutos que eu vou conseguir, né, mudar esse pensamento. Longe de mim, tal fato, né? Mas vamos ver o que é mais coerente com a Bíblia. O que é mais coerente com a Bíblia, tá? Se tem uma única certeza que é absoluta, né, é que Jesus vai voltar. Essas visões pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista, elas são interpretações teológicas que são, de fato, passíveis de erro. Tá? O que eu considero passível de erro? Eu posso estar errado. Tá? O irmão, teólogo, pastor, ele pode estar equivocado, por causa que são interpretações, e nós podemos sim estar interpretando de maneira equivocada, tá? Eu gosto muito, eu deixei aí uma mensagem aí, que foi muito falada por John Wesley, tá? Mas na verdade essa frase é lá dos Moráveis, que diz: nas coisas essenciais unidade, na não essencial liberdade, em tudo o amor. O que essa frase ela está querendo dizer, né? Que no essencial, o que é o essencial? O que é irrevogável? Jesus vai voltar. Então, nisso, a gente tem que ter estarmos numa só unidade. Naquilo que não é essencial, o que não é essencial? O dia, a hora, essas questões de como vai ser, são questões que não alteram o plano de salvação de Jesus Cristo. Então, isso são coisas essenciais, que nós temos que ter liberdade para cada um opinar, tá? De acordo com a sua visão, com a sua interpretação teológica e bíblica. Mas, no final ali, né, os Moráveis declaram em tudo amor. Então, temos que ter muito amor, independente da minha visão aqui. Eu amo demais os irmãos que pensam diferente, tá? Quero deixar isso muito claro, que eu não sou inimigo de ninguém que tenha uma visão diferente, mas, pelo contrário, somos irmãos e pensamos um pouquinho diferente de repente, mas tudo nós, o essencial é que Jesus Cristo ele vai voltar, e isso aí é consenso entre todas as visões teológicas, e isso é o principal, tá? Existe um consenso, amado, que são 7 anos de grande tribulação, tá? Não existe divergência quanto ao período, ao tempo da grande tribulação, que são 7 anos, tá? A grande divergência está em se a igreja vai subir antes do início, ou seja, no início, antes, né, da grande tribulação, no iníciozinho da grande tribulação, no meio, ou seja, durante, ou depois da grande tribulação. Essa que é a divergência, é isso que nós vamos ver. Tá? Existem as 3 visões mais conhecidas. Na verdade, existem mais, mas essas são as 3 mais conhecidas. E eu não vou nem falar das 3, eu vou falar das 2. São pós-tribulacionista, é essa que eu vou falar, vou enfatizar bastante essa. O mesotribulacionista, também conhecido como mid-tribulacionista, essa eu não vou comentar, porque quase não é defendida, e eu particularmente não conheço ninguém que defenda essa visão. Então, eu não vou me
me dedicar tempo a isso, não. E o pré-tribulacionista. Então, as duas vertentes, as duas linhas mais conhecidas são pós-tribulacionista e pré-tribulacionista. É dessas duas que nós vamos hoje conversar, tá? Eu quero te dar algumas bases bíblicas, tá? Eu quero, nesse primeiro momento, o vídeo ele vai ser dividido em duas etapas. Nesse primeiro momento, eu vou mostrar visões bíblicas, tá? A respeito das visões pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas. Eu vou passar vários versículos, eu acho que tem quase 10 versículos que eu vou mostrar para vocês. Só que nesse primeiro momento, eu quero ser totalmente imparcial. Eu não vou defender nem A e nem B. E no segundo momento, no segundo bloco, tá, da nossa lição, eu vou passar para vocês a minha visão e por que eu defendo essa visão da grande tribulação, tá? Então vamos lá, sem perda de tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Mateus 24 está aqui na minha tela, mas se você quiser, a tua versão da tua Bíblia for diferente, não tem problema nenhum. Pega a sua Bíblia e confere comigo, tá? Eu até prefiro. Mateus 24, do versículo 21 e 22. Mateus 24, versículos 21 e 22. Que diz assim a palavra do nosso Senhor. O Senhor vai abreviar os dias em razão do sofrimento humano. É o título. Porque haverá, então, grande aflição. Deixa eu até botar meu ponteiro aqui de marcação. Marca texto. Grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Aqui está falando do período da grande tribulação. Tá? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, algumas versões vai escrever eleitos, por causa dos escolhidos. Quem são os escolhidos na visão pós-tribulacionista? Somos nós, a igreja, aqueles que se manteram irrepreensível e não se desviaram dos caminhos do Senhor. Esses escolhidos, os dias serão abreviados. Então, na visão pós-tribulacionista, ele acredita que a igreja vai participar, sim, da grande tribulação, e esses dias serão abreviados em razão de quê? Dos escolhidos. Ou seja, se os dias serão abreviados por causa dos escolhidos, os escolhidos estarão vivendo o período da grande tribulação, esse período de dor. Tá? Esse é o primeiro versículo com base no pós-tribulacionista, que é usado pelos irmãos pós-tribulacionistas, defendendo a visão pós-tribulacionista. Passamos para o próximo. Então. Apocalipse 13, o título aqui, o governo político vai governar sobre todas as nações, inclusive sobre os santos. O versículo diz, Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Guerra aos santos, novamente uma expressão santo aqui, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, mais um versículo que aponta, segundo a visão pós-tribulacionista, tá? Eu não estou defendendo, por enquanto, nessa primeira fase, estou sendo imparcial nessa visão pós-tribulacionista, dizendo que os santos, ou seja, a igreja, ela vai sim participar do período da grande tribulação. Mais um versículo, João 6,40, que João ele vai declarar, Jesus vai declarar, né, segundo escreveu João, o seguinte: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bem, a visão pós-tribulacionista vai afirmar que Jesus ele declara que vai ressuscitar no último dia. Ou seja, eles associam, a visão tribulacionista associa esse último dia ao último dia do findar da grande tribulação. Tá? Essas são as visões pós-tribulacionistas. Agora nós vamos ver alguns versículos que defendem a visão dos irmãos lá pré-tribulacionistas. O primeiro está em Mateus 24, tá? Coincidência, né? Mateus 24, 21, defendido pela visão pós. Mateus 24, 31, 10 versículos depois, já é usado para a defesa dos irmãos pré-tribulacionistas, tá? Então vamos lá. Reunião dos escolhidos. Diz assim a palavra do Senhor. E ele enviará os seus anjos com um rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade a outra, de uma extremidade dos céus. Eu li errado aqui, tá? Então,
esse versículo ele está dizendo que ele vai vir com um clamor de trombeta, ou seja, o som de trombeta, tá? Os quais serão ajuntados, quer dizer, estarão juntos quem? Os escolhidos. Já os irmãos pré-tribulacionistas vão defender que os escolhidos, eles serão reunidos, então eles já serão arrebatados, tá? Porque foram escolhidos por Deus e vão se encontrar com eles lá no céu, tá? Primeiro versículo da visão pré. Mais um versículo, 1 Tessalonicenses 4:17, que é a reunião que estaremos com ele para sempre. Agora não Jesus falando, mas Paulo falando na sua carta, primeira carta à igreja de Tessalônica, que diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Falando mais uma vez sobre arrebatados, tá? Juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com eles para sempre. Mais uma vez, a visão pré-tribulacionista, ela vai afirmar que vai existir, ele vai nos arrebatar, daqui, arrebatar, seremos arrebatados a encontrar com ele nos ares. Ou seja, esse primeiro momento, início da grande tribulação, de acordo com a visão pré-tribulacionista, nós seremos arrebatados e vamos encontrar com eles e seremos poupados do período da grande tribulação que vai existir na Terra, o governo do anticristo. Se você, de repente, não entendeu ainda o que é a grande tribulação, amados, eu tenho outro vídeo que está no YouTube, tá? Que vai falar sobre a volta de Cristo, sinais da volta de Cristo, é esse o título. Então, se você não está entendendo, procura no YouTube lá, entra no YouTube, procura, busca por Roberto Ornelas, tem que botar meu nome, senão vai vir muitos outros vídeos. Roberto Ornelas, espaço, aí coloca assim, sinais da volta de Cristo. Aí você vai ver o meu vídeo, provavelmente vai ser o primeiro, você vai ver o meu rosto lá, e eu vou explicar lá o que é grande tribulação, e também vou explicar alguns acordos, eu não lembro exatamente o que eu estou tratando lá no vídeo, mas eu estou falando de fato do período da grande tribulação e de alguns sinais que evidenciam o retorno, né, de Cristo. Então vamos lá. Mas esse não é o foco, aqui eu não vou explicar o que é grande tribulação. 1 Tessalonicenses, novamente, mais um versículo de Paulo, à igreja de Tessalônica, agora no capítulo 1, versículo 10, para falar da ira vindoura. O que é essa ira vindoura? Os irmãos pré-tribulacionistas, eles consideram que a ira vindoura é nada mais nada menos que a própria volta de Cristo, tá? Então, ou melhor, corrigindo, a ira vindoura é o período da grande tribulação, ou seja, a ira vindoura e grande tribulação é a mesma coisa. Diz assim a palavra de Deus: e esperar dos séculos o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou seja, nos livra da grande tribulação. Na visão pré-tribulacionista, nossos irmãos aí pré-tribulacionistas, eles acreditam sim que a ira vindoura, nós seremos poupados da ira vindoura, nós seremos poupados da grande tribulação. Fazendo praticamente essa mesma afirmação, falando novamente da ira vindoura, nós temos lá Tessalonicenses também, 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para ira, tá? Ele não nos destinou para ira. O que é essa ira? É a ira vindoura. Mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, esse mais um versículo usado pelos irmãos pré-tribulacionistas. Tá? E nos livros, nos livros lá dos evangelhos de Lucas 21, Marcos 17 e Mateus 24, são os evangelhos sinóticos, né? Nós temos essa mesma referência ao uso do termo por Jesus, né? O uso do termo da ira vindoura. Eu não vou ler para não ficar muito extenso o vídeo, mas você pode conferir Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24. Você vai ver essa expressão ira vindoura. Mateus 24 a gente até leu, tá? Então, amados, são as bases bíblicas, tá? Tanto para a visão pré-tribulacionista quanto para a visão pós-tribulacionista, tá? Aí você vira para mim e fala assim: pastor, agora eu fiquei mais em dúvida ainda, é isso. A princípio, esse seria o objetivo do primeiro bloco, tá? O primeiro bloco é isso, é mostrar os versículos e mostrar que existem, sim, bases bíblicas para as duas visões, para as duas interpretações bíblicas.
O que eu tenho para falar com isso, amados? Eu tenho que falar o seguinte, que a Bíblia ela é interpretada, tá? Alguns interpretam de uma maneira, outras interpretam de outra. Para esses versículos que eu passei, existem interpretações diferentes, tá? Quando você vai debater, né, com os irmãos pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, você descobre que as interpretações são diferentes e existem diversas interpretações, ou melhor, diversas não, né? Existem duas interpretações quanto a esse mesmo versículo, tá? Como é que a gente descobre, então, vamos passar para o próximo bloco. Mas antes de passar para o próximo bloco, aonde eu agora vou defender a minha visão, tá? Eu quero mostrar para vocês, eu quero explicar para vocês como que a gente chega a esse consenso de avaliar, né, de botar na balança a visão pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Ouvindo, foi o que eu fiz, tá? Eu procurei algumas pessoas, inclusive amigos, que defendem a visão pré-tribulacionista e outros que defendem a visão pós-tribulacionista. Conversei com eles, peguei alguns versículos que eles usam como base, né, para a sua defesa e coloquei para análise. Fui analisar, tá? Fui buscar informações quanto a essas duas visões e com posse das defesas de ambos os grupos, eu vou balancear, vou botar na balança, vou ver o que está mais como é que eu usei uma expressão aqui muito boa no primeiro slide? O que está mais coerente com a Bíblia, tá? Então, o que está mais coerente com a Bíblia? Nós vamos debater, então, agora, qual é a minha visão. Bloco 2, tá? Encerrou agora o Roberto imparcial, tá? E agora eu vou apresentar para você a minha visão, tá? Não que ela esteja totalmente correta, tá? Porque há interpretações diferentes, sim, interpretações muito boas, tá? Mas eu vou explicar para você o porquê que Pastor Roberto, porquê que eu decidi entender a visão pós-tribulacionista, ou, corrigindo, né, a visão pré-tribulacionista, tá? Eu acredito sim que a igreja vai ser arrebatada no início da grande tribulação, tá? Porque que eu considero essa mais coerente com a Bíblia, tá? Bem, primeiro nós precisamos voltar a Jesus Cristo, tá? Aqui está a cruz, você acompanha essa imagem. Não está tão bonita, não sou tão bom no desenho, não, mas eu fiz um desenho aqui para poder representar todas as fases do período da grande tribulação. Ou todas as fases não, né? Senão não conseguiria representar. Mas algumas fases importantes do período da grande tribulação dentro da cronologia da grande tribulação, tá? O primeiro que eu quero narrar, quero falar contigo, é que existem no livro de Daniel 9:24, eu até separei aqui, Daniel 9:24, vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, ou as 70 semanas proféticas, também conhecido como as 70 semanas proféticas, ou também 70 semanas de ano. Por quê? Há um consenso, isso aí eu não vou nem tomar muito tempo desse estudo, não é esse o objetivo, mas há um consenso em todas as linhas teológicas, ou pelo menos as que eu conheço, de que são 70 semanas proféticas de Daniel. O que são essas 70 semanas? Na verdade, essas semanas são semanas de ano, são semanas proféticas. Tá? Uma semana ela tem 7 anos. Então, essa semana de ano ela é representada não por 7 dias, corrigindo, né? Uma semana tem 7 dias. Mas a semana de anos, ou semana profética, ela tem 7 anos, são semanas de anos. Tá? E há um consenso já que 69 semanas já se passaram, elas já foram cumpridas em Israel, tá? No povo escolhido Israel do Senhor. Elas foram cumpridas 69 semanas, que dá 490 dias. Esses 490 dias iniciais, ele já aconteceu, ele já foi cumprido em Israel. Só que por algum motivo, essa contagem de 70 semanas, se já se cumpriu 69, resta uma semana para ser realizada, para se cumprir. Essa uma semana ela foi paralisada. A contagem de Deus dos anos proféticos eles foi parada. E por que foi parado? Essa semana profética ela foi parada por causa da morte e ressurreição de Cristo. Foi a morte e ressurreição de Cristo que fez com que Deus parasse a contagem. Olha aqui, eu escrevi aqui stop. Stop nas semanas. Stop nas semanas, tá? Então, eu quero que você compreenda e entenda muito bem que o que parou
na vontade de Deus, na sua vontade permissiva, o que parou, o que fez com que parasse essa 69 semanas, a contagem parou, foi de fato a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Então olhemos para Cristo. Ele é a chave para a interpretação de todo essa cronologia da grande tribulação. Tá? E por que parou? Parou exatamente por causa, está escrito em Mateus 24:14. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir. Eu passei aqui para o slide para ficar melhor a interpretação. Mateus 24:14, mas de repente sua Bíblia tem a versão diferente, você queira ver nela, não tem problema nenhum. Acompanhe comigo. Mateus 24:14 vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus está falando que o evangelho vai ser pregado a todo mundo. Se não tivesse uma pausa, se não parasse a contagem, não haveria tempo para se pregar esse evangelho para todo mundo, para que todo mundo pudesse ouvir. A Bíblia é muito clara que esse evangelho, que evangelho? O evangelho de Cristo, o cristianismo, iria ser pregado em todo mundo vai ouvir. Ninguém vai poder dizer que, não, porque eu não soube sim. Deus está dando um tempo, ele parou a contagem para dar um tempo para que todos pudessem entender e ouvir a mensagem da cruz, ouvir a mensagem de Jesus Cristo. E depois disso virá o fim. Está aqui muito claro, irmãos. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Tá? O que é o fim? É a última semana, que no momento está parado. Para quê? Para se cumprir o ide do Senhor, porque o evangelho tem que ser pregado. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse tempo, essa pausa que Deus deu na sua soberania, ele deu para quê? Para que o evangelho de Cristo fosse pregado. Aí, aos 7 anos, aquela última semana de Daniel, 69, já se cumpriu. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. 69 semanas já se cumpriu. Falta uma semana. Uma semana de anos, nós já entendemos que são 7 anos e não 7 dias. Tá? Perfeito. Se essa semana, essa contagem parou, ela está parada nesse momento ela está parada. Se ela parou, o que está faltando para ela voltar? Pum! Quando ela começar, nós entraremos no cenário do período da grande tribulação, que são os 7 anos finais da grande tribulação, a semana que está faltando. O que vai fazer essas semanas, essa contagem voltar? Lembra que eu falei, e eu enfatizei bastante, que temos que olhar para Cristo? Foi a sua morte e ressurreição que fez com que parasse? Se foi Cristo que fez, a sua morte e ressurreição que fez, está em Cristo, olhemos para Cristo. Se foi ele que fez parar, quem é que pode fazer voltar a contagem? Só o próprio Cristo. Não tem outro feito, não tem como nós encaixarmos o feito do retorno da contagem da última semana de Daniel se não olharmos para Cristo. Está em Cristo, o segredo está em Cristo. E qual vai ser o grande feito? Se foi a sua morte e a sua ressurreição que fez parar, vai ser o seu retorno para buscar a igreja que vai fazer com que essa contagem volte inicial. Então aí, esse é o maior aspecto na minha concepção, na minha visão, na minha compreensão, quero deixar muito claro isso. Não existe possibilidade de se contar de novo a última semana de Daniel sem que entre Jesus Cristo nesse cenário. Entendeu? Então ele precisa voltar para que se comece a se contar novamente a última semana de Daniel, que é o período da grande tribulação. Então Jesus tem que voltar. Jesus não pode voltar, na minha visão, no final da grande tribulação, porque tem que ter um início. E o início aponta para Jesus Cristo. Então, qual o cenário? Só a volta de Jesus Cristo pode marcar o início da grande tribulação. Esse é o maior, para mim, foi o maior fortalecimento da minha visão pré-tribulacionista. Jesus Cristo ele vai voltar e vai começar o período da grande tribulação. Essa foi a melhor interpretação que eu achei para isso. Mas existem mais outras. Vamos lá. Então, iniciando o período da grande tribulação. Jesus voltou, tá? Inicia-se o grande período da tribulação. Olha o que a Bíblia vai nos falar sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Temos que olhar para a Bíblia, amados. Sem referência bíblica é achismo. Não pode ser achismo. Isso aqui é interpretação bíblica, tá? É teologia mesmo baseado na Bíblia, tá? Vai ver aí, pensamentos, são importantes sim. Mas se estiver fora da Bíblia, não tem validade nenhuma para mim. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses
capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha o que diz a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, tá? E o Senhor vai descer do céu com alarido. O que é alarido? É gritos, sons e ruídos, digamos assim. E com voz de arcanjo. Olha o que Paulo vai dizer. Tem som e tem a voz de um arcanjo. E com a trombeta de Deus. Eu quero enfatizar, porque agora eu vou entrar nós estamos na segunda fase no segundo bloco do estudo. A trombeta de Deus aqui, observe bem, Paulo está falando a trombeta de Deus. Em nenhum momento Paulo falou que é a primeira trombeta do Apocalipse, a segunda trombeta do Apocalipse, a terceira, a quarta, a quinta ou a sétima trombeta do Apocalipse. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a visão pós-tribulacionista, eu nem no primeiro bloco eu nem mencionei esse versículo, tá? Mas os irmãos da pós-tribulacionista, da visão pós-tribulacionista, eles defendem que não pode existir duas trombetas. Ou seja, a trombeta vai ser tocada, então é a sétima trombeta. E eu não encontro visão base bíblica para isso. Porque aqui Paulo ele não fala que é a sétima trombeta. Aqui ele vai falar que é a trombeta de Deus, tá? Vou prosseguir o versículo, depois eu volto na questão da trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, voltando aqui para a imagem, tá? Os que morreram, tá aqui, ó, o caixãozinho desenhado. Eles vão subir, vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. Vamos lá. Ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos. Então, nós que estamos vivos, vamos encontrar com o Senhor aonde? Olha o que o versículo diz. Seremos arrebatados juntamente com eles, desculpe, irmãos, com eles nas nuvens. Então, nós vamos encontrar com Cristo nas nuvens. Nesse primeiro arrebatamento, Jesus não vai pisar na terra, a encontrar nos ares. Assim estaremos com ele, estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Então, vamos voltando aqui à questão da trombeta. Essa trombeta que Paulo está mencionando aqui, ela não é as trombetas do Apocalipse, tá? Vou te explicar por que eu posso te afirmar com muita certeza que Paulo ele não está mencionando as trombetas do Apocalipse. Primeiro, a trombeta do Apocalipse ela foi revelada por João, não existe outra menção de trombeta do Apocalipse, ela vai ser mencionada pela primeira vez nas Escrituras, em Apocalipse 11:15. Está lá, você pode conferir, nós vamos conferir daqui a pouco. Tá? Apocalipse 11:15. Pode ser daqui a pouco, não, pode ser agora. Está aqui, 11:15. E o sétimo anjo tocou a sétima trombeta. Então, em Apocalipse 7:15, está afirmando que foi tocada a sétima trombeta. Ele fala sétimo anjo, automaticamente a sétima trombeta. Tá? E aqui, mas isso foi revelado a João em Apocalipse 11:15. Isso foi 50 anos depois que Paulo vai falar com a igreja de Tessalônica, em Tessalonicenses 4, 16 e 17, sobre a trombeta. Ele não está falando dessa trombeta do Apocalipse, é impossível. Não existia nenhuma menção bíblica, nada referente às trombetas do Apocalipse, então Paulo é impossível. Paulo não tinha como estar falando de uma coisa que ainda não existia. Paulo não poderia estar falando de uma revelação que ainda iria acontecer. Aí você vira para mim e fala assim, pastor, mas Paulo ele sabia, porque Paulo foi levado aos céus, ao terceiro céu, Paulo viu lá nos céus coisas inefáveis que ele não conseguia. Né? Eu até concordo contigo que Paulo poderia ter até recebido essa revelação anterior. Mas, se ele sabia, Deus em nenhum momento mandou ele revelar, porque ele não explicou. E Paulo ele é muito detalhista nos seus escritos, tá? Todas as suas cartas, ele é muito criterioso. E ele não ia deixar de falar isso se Deus tivesse mandado ele ser revelado, ele revelar. Tá? Ele teria explicado isso às igrejas. Então, Deus, ele, em nenhum momento, se Paulo sabia, era coisas inefáveis que ele não poderia explicar naquele momento. Porque Deus ele vai se revelando ao longo dos séculos, amados, de acordo com a sua vontade. Imagine se todas essas revelações Deus desse a Adão lá no início do princípio do mundo. Seria uma coisa inadmissível para o pensamento humano. Então Deus ele vai se revelando ao longo dos séculos à humanidade. Então ainda não era o momento, quando Paulo ele fala 50 anos antes sobre a trombeta, ele não está falando da trombeta do Apocalipse. Aí você vira para mim e fala assim, poxa pastor, então o que Paulo estava falando? Paulo estava falando de uma trombeta que é chamado, seu som, né, é chamado de Tequiá Gedolá. O que é isso? Existe na Bíblia, existem na
na Bíblia não, na verdade não era isso que eu ia falar. Existem, na cultura judaica, essa é a melhor expressão, na cultura judaica, uma festa que se chama Festa dos Tabernáculos, tá? Festa dos Tabernáculos, Festa das Trombetas, viajei agora aqui. Festa das Trombetas. Observe bem, como o próprio nome já diz, é uma festa onde se toca trombetas. É uma festa onde as trombetas é o auge, digamos assim. O cenário é para as trombetas. E nessa, alguns historiadores, estudiosos, arqueólogos, eles vão dizer que essas trombetas, nessas festas, eram tocados mais de 100 toques de trombetas. Eles tinham o nome desses toques, cada toque. Eu tenho uma relação aqui, mas não vou passar isso, porque vai tomar muito tempo. Eu tenho um gráfico com alguns toques, o que seria, né? Cada toque, o que ele representava e como ele era tocado. Aí vai falar sobre um som breve, um som longo, um som mais forte, um som mais fraco. E isso daí me faz recordar bastante, amados, nos dias de hoje, quando tu vai naqueles eventos militares, né, de formatura militar, existe aqueles sons que os militares tocam, que para nós, por exemplo, eu não sou militar, não tem significado nenhum, mas ele toca. Pam, 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 pam. Cada toque que ele faz tem um significado. E aqueles que são militares, eles compreendem facilmente. Ao toque da trombeta, eles vão fazendo passos, gestos, conduzem sua arma de maneira toda organizada. Por quê? De acordo com a ordem, com o toque. Então, eles conhecem o toque e, de acordo com cada toque, eles fazem determinada ação. Tá? E essa semelhança ela é muito importante, essa analogia ela é muito importante, porque era muito parecido com o que acontecia com os judeus nesse período da festa das trombetas. Tá? Existiam toques diversos de trombetas, e cada toque ele tinha um simbolismo, tinha um significado, e para cada toque havia uma ação dos judeus, tá? Do Israel, do Senhor, para cada toque. E pesquisando esse toque que Paulo está falando aqui, quando Paulo ele menciona, vamos voltar para o versículo, ele fala assim, o mesmo Senhor descerá do céu, e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Para os judeus, assim como para os militares, o toque é muito evidente, e eles já sabem o que representa cada toque. Para os judeus, esse toque aqui, o Keriá Gedolá, ele já está evidente que é o toque da vinda do Senhor. Eles estão associando esse toque ao retorno de Cristo, tá? Não tem nada a ver com os toques das trombetas do Apocalipse. Há uma confusão que esse seria o toque da sétima trombeta. Amados, olha o que Paulo está falando aqui antes. E com voz de arcanjo. Paulo ele é tão criterioso para dizer que a voz que vai ser pronunciada, a voz que é audível aos seus ouvidos, é uma voz de um arcanjo. Paulo não chega assim e fala assim, não, foi a voz de um anjo aí. Não, ele é muito criterioso para falar que era a voz de um arcanjo. Se Paulo ele vai ser tão criterioso para falar que é a voz de um arcanjo, por que ele vai ser tão... Fugiu até a mente agora a palavra, né? Ele vai ignorar o fato de ser a sétima, a primeira, a trombeta, tão leviano, seria a palavra mais correta, eu estava fugiu aqui. Paulo seria tão leviano em falar assim, uma trombeta aí. Uma trombeta. Não, Paulo não falou uma trombeta aí. Paulo ele falou a trombeta de Deus. E aqueles que estavam ouvindo ali interpretaram isso e aceitaram isso de uma forma muito coerente, porque eles entenderam o que Paulo estava querendo falar. Prova disso? Sim, prova disso eu tenho, evidente. Os irmãos que gostam, amam estudar a Bíblia, eles sabem que as cartas, as epístolas, né, de Paulo, normalmente Paulo enviava uma carta para a igreja remetia novamente uma outra carta para Paulo, perguntando o que eles não haviam entendido, alguns questionamentos a respeito da primeira carta. Então, Paulo envia uma carta, os irmãos escrevem uma outra carta, perguntando alguma coisa a Paulo. Observe, irmãos, que Paulo escreve uma segunda carta à igreja de Tessalônica, e em nenhum momento Paulo está tentando responder isso, ou seja, Paulo não foi questionado contra isso, a trombeta de Deus. Porque os irmãos já haviam entendido, não tinham nada a esclarecer. Não tinha nada a ser esclarecido. Paulo falou a trombeta de Deus e os irmãos compreenderam, tá? Perfeitamente o que Paulo estava querendo falar. Com tudo isso, amados, eu quero te afirmar que essa trombeta aqui, Tekiá Gedolá, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com as trombetas do Apocalipse, tá? Com essa sétima trombeta do Apocalipse que vai tocar depois. Agora nós vamos passar para ela, tá?
Na verdade, nós vamos passar aqui no meio dos 3 anos e meio, porque a Bíblia ela diz que vai haver um acordo. Segunda Tessalonicenses, segunda carta de Tessalônicos, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda Tessalonicenses 2, capítulo 3 e 4, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. A Bíblia aqui, né, Paulo está falando que, para ninguém nos enganar, que no final vai ser assim, vai vir a apostasia, vai se manifestar quem? O próprio, a besta, né, o anticristo, ele vai se manifestar, ele é o filho da perdição, e ele vai se levantar contra tudo que se chama de Deus, ou tudo que se adora. Ele vai se assentar no trono, que ele está referenciando aqui, o terceiro templo que será reconstruído lá em Jerusalém. Tá? Pause disso aí que eu vou voltar nesse assunto. Querendo parecer ser Deus. E a Bíblia vai afirmar que ele fez um acordo de paz. Ele fez um acordo de paz e esse acordo ele foi rompido, ele foi quebrado. Tá? Ele foi quebrado quando? No meio das 7 semanas de Daniel. Ou seja, no meio da grande tribulação, no meio dos 7 anos. Metade de 7 é 3,5. Então, no meio da grande tribulação, o acordo vai ser quebrado. Daniel 9:27 vai falar isso de maneira maravilhosa. Olha o que Daniel 9:27 vai dizer. Eu não botei esse versículo no slide, mas eu leio aqui para os irmãos podem me acompanhar. Daniel, profeta menor, Daniel 9:27, que diz assim, olha o que vai falar a palavra. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, o que é metade da semana? 7 anos, metade de 7, 3,5. Ou seja, com 3,5, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A destruição que está sendo mencionada aqui é lá no final dos 7 anos. Então, 3 anos e meio ele vai governar, ele vai quebrar o acordo, e aí, amados, é o que nós temos que estar atentos. Nós, Igreja de Cristo, nós temos que estar atentos, porque alguns sinais a Bíblia menciona que vão ocorrer no período da grande tribulação. O que são esses sinais? A revelação do anticristo. Ele vai reinar, tá? Ele vai introduzir um governo único, uma moeda única, uma religião única e uma língua única em todo o mundo. Então, quando você começa a observar que as coisas estão encaminhando para esse cenário de governo único, de uma infinidade de coisas únicas, fica atento. Porque isso é um sinal de que está se cumprindo, ou vai se cumprir, está se cumprindo, não, que vai se cumprir, o que foi revelado pela Bíblia no período da Grande Tribulação, ou seja, a Grande Tribulação está perto. Observe, amados, OMS, ONU, são organizações que elas apontam para esse governo. Eu não quero ser leviano, mais uma vez eu uso essa expressão, essa palavra, em dizer que o anticristo ele vai surgir dentro dessas organizações, OMS, ONU. Mas, amados, cada feito deles, isso me vem aos meus ouvidos como a profecia de Deus se cumprindo. A OMS ela tem um respeito, mas eu fico bobo como que todos os países do mundo, as maiores potências do mundo, né, o G10 aí, né, eles se curvam diante das determinações da OMS, que é tão falha. Nós estamos aí em meio, esse vídeo está sendo gravado hoje, nós estamos em junho. Em junho de 2020. Eu não sei até quando esse vídeo vai repercutir, mas nós estamos em meio a uma pandemia mundial, tá? A Covid-19, o coronavírus. A OMS fala uma coisa, todos os povos, as nações, os líderes governamentais de todos os países se curvam e aceitam. E aí daquele que se levanta contra. Quando alguém se levanta contra, é destruir ele. A ONU é a mesma coisa. Então, amados, eu tentei tomar cuidado com isso, com o que eu falo aqui, porque
A verdade é que o YouTube já está começando a bloquear algumas coisas que estão sendo faladas, contrária a isso, a essas organizações. Então, temos que tomar até cuidado com o que falamos. A verdade é essa. Mas, observe e preste atenção bastante nesse cenário. Nós lemos que o governo, que o anticristo, nós lemos aí na Bíblia, ele vai se sentar no trono de Deus e dizer: Deus, observe bem, acordo de paz entre palestinos e árabes e judeus, entre Israel e árabes, é necessário para que venha se construir, né, ou um acordo de paz ou uma guerra, para que venha se construir o terceiro templo, onde a Bíblia diz que o anticristo vai reinar. E o que nós vemos aí? Acordos de paz entre palestinos e árabes. Nós vemos aí os Estados Unidos transferindo, não só os Estados Unidos, né, as maiores potências do mundo transferindo o seu consulado, para Jerusalém, consulado de Israel para Jerusalém, afirmando então, declarando mundialmente que Jerusalém pertence aos judeus, pertence a Israel. Irmãos, isso é cenário para o cenário montado, eu gosto de usar essa expressão, não, o cenário montado para o início do governo do anticristo. Atentes, cristãos, homens e mulheres de Deus que amam a palavra, atente-se para isso. Jesus está voltando e tudo isso vai se cumprir na última semana de Daniel, nos 7 anos de grande tribulação. Na minha visão, nós não vamos estar aqui para ver isso, nós vamos subir para a glória. Mas se eu estiver equivocado na minha visão, amados, nós vamos sofrer toda essa pressão, todo esse... Eu não creio nisso, eu sinceramente acho que não. Mas eu também não posso afirmar que não será assim. Nós temos que estar preparados para a volta de Cristo, sim. Mas se porventura eu estiver errado e nós formos passar por esse período da grande tribulação, nós temos que estar preparados para passar. Porque há uma divergência, e essa divergência, essas afirmações, tudo que eu estou explicando aqui é passível de erro, sim, eu posso estar equivocado, não creio. Mas também não posso dizer que os demais estão todo mundo errado e eu sou o dono da razão. Eu não quero ser prepotente a esse ponto. Então, amados, minha visão, eu acredito nisso que eu estou ensinando. É isso que eu ensino para a igreja da qual Deus me colocou, onde eu estou no serviço do pastoreio, estou pastoreando lá. É isso que eu ensino para a igreja, entendeu? Mas eu sempre falo, amados, se nós estivermos equivocados, que eu acho que não, nós temos que estar preparados, porque nós podemos sim ter que passar por esse período. Eu não acredito nisso, mas também não posso dizer que ser prepotente e dizer que eu sou o dono da razão, tá? Então vamos lá. Então tem 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio o acordo vai ser quebrado, tá? E nós veremos encaminhando, né, para o final da grande tribulação. E o que tem esse final da grande tribulação? Novamente a palavra do Senhor. Vamos ler lá em Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15, tá? Bíblia. Apocalipse 11:15. Sem Bíblia nós não vamos a lugar nenhum. E o 7º anjo tocou a 7ª trombeta. Observe, amado, que diferente do que Paulo falou lá em cima, em Tessalonicenses, a trombeta de Deus, aqui João não está falando de uma trombeta qualquer. Uma das trombetas lá das festas das trombetas. Não. João aqui está falando, e observe que ele falou isso 50 anos depois que Paulo escreveu a carta a Tessalônica falando da trombeta. Aqui ele está recebendo uma revelação de Deus falando da 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou a 7ª trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aqui Paulo está, eu quero enfatizar muito essa questão da trombeta. Paulo está falando que ele vai vir, tá? Voltando para a nossa imagem lá, legalzinho. Aqui ele vem arrebatar a sua igreja. Arrebatar no grego, abazor, isso aí, arrebatar. Outra coisa, amados, que eu acho que não se encaixa. A palavra abazor no grego, que é o arrebatamento, ela remete a você tomar com força. Eu vou dar um exemplo. Minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha, uma criancinha de 3 anos. Se por um acaso ela for em direção ao fogão aceso, o fogão está lá aceso, tem uma água fervendo no fogão. Se ela está indo naquela direção, inocente, e vai se queimar,
e eu vejo, eu automaticamente vou pegar ela com toda a minha força, com todo o meu a minha possibilidade de tomá-la para si. Isso é abazur. Isso é arrebatar. Pegar. Pegar. A Bíblia diz que Deus ele vai arrebatar a sua igreja da terra. É o que a Bíblia diz. Aqui, na minha visão pré-tribulacionista, a igreja vai ser arrebatada ao toque da trombeta Tequiagedolar. Se eu estiver errado, não faz sentido. Por isso que eu não considero que faz sentido. Aonde a igreja vai ser arrebatada aqui? Aqui, a igreja vai ser arrebatada para onde? Se a Bíblia diz que a igreja vai descer com Cristo para governar, para viver o milênio. A igreja, onde está o abazur aqui? Que a Bíblia... Não consigo encaixar isso, essa visão do arrebatamento, dentro da visão pós-tribulacionista. Isso é outra razão pela qual eu não consigo aceitar a pós-tribulacionista como mais coerente com a Bíblia, tá? Não vai ter arrebatamento. Vai ser arrebatado para onde? Arrebatado vai subir e vai descer. Não faz sentido, não tem espaço para isso. Não faz nenhum sentido, tá? Então, voltando. Ao toque da sétima trombeta do Apocalipse, ao toque da sétima trombeta, nós já estamos terminando o vídeo já. Esse vídeo já vai para... Se eu não estou enganado, já está 40 minutos. Não, já está quase 50 minutos. Vamos lá. Não vou demorar muito, não. O que a Bíblia vai dizer? Apocalipse 11:18 vai falar sobre o galardão. Tá? Eu não vou ler para ganharmos tempo. Vai falar sobre o galardão. Se você quiser, você printa a sua tela aí do YouTube, do vídeo do YouTube, e depois você vai conferindo, tá? Apocalipse 11:18, tá? Vai falar sobre o galardão, aonde Jesus Cristo vai voltar juntamente com a igreja, agora para estabelecer o seu reino na terra. Aí sim, Jesus volta e vai pisar na terra. Aí sim é o toque da sétima trombeta com a igreja, com os santos que subiram aqui, ó, eles vão descer de novo com Cristo. O arrebatamento acontece, nós vamos viver 7 anos com o nosso Senhor e depois retornaremos com ele para vivermos o período milenar, tá? Ao toque da sétima trombeta. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenho que enfatizar aqui. Não, só isso. Ao toque da sétima trombeta, houve no céu grandes vozes que diziam o reino do mundo. É isso aí. E ele reinará para todo sempre. Então, amados, tem mais coisa para frente, mas eu vou encerrar esse vídeo e nós vamos voltar mais para frente com outro vídeo explicando mais detalhes. Mas o meu objetivo ele foi concretizado nesse livro, nesse vídeo e nesse estudo, com relação à cronologia da grande tribulação no período pré-tribulacionista, no período da grande tribulação na visão pré-tribulacionista. Então, amados, tem alguns versículos aqui falando também sobre esse período do retorno de Cristo, né, a segunda vinda de Cristo, está em Mateus 24:27, Lucas 17:24 e Apocalipse 1:7. Então, confira, abra sua Bíblia, gaste tempo. Isso é examinar as Escrituras, amados. Examinar as Escrituras. Então, examine, estude, tá? Se você quiser deixar seu comentário, sim, se você gostou desse vídeo, amado, não deixe de se inscrever não no canal, você me ajuda muito se você se inscrever nesse canal. Compartilhe esse vídeo, se você está recebendo via WhatsApp aí, né? Compartilhe ele, para que outras pessoas tenham essas informações. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essas informações para que outras pessoas sejam abençoadas também com essas informações. Eu demorei tempo, fui preparando muitos dias, preparando esses estudos, fazendo esse desenho, para que essas informações chegassem para você. Me ajuda compartilhando, se inscrevendo, que você vai me ajudar muito e vai me incentivar a continuar fazendo mais vídeos. Então, amados, meu objetivo foi concretizado, tá aí, a cronologia da grande tribulação na visão pré-tribulacionista. Outros vídeos virão, eu estou preparando outros vídeos aí, vou falar mais sobre a trombeta, eu vou falar mais sobre as 69 semanas de Daniel, eu vou falar sobre o período milenar, ainda tem muitas coisas aí que Deus está tocando no meu coração para eu gravar, para eu preparar, e em breve nós teremos mais vídeos. Amados, fiquem na paz do Senhor, um grande abraço, seja bênção, esteja preparado para a volta de Cristo, seja bênção, divulgue, ore, trabalhe para o Senhor, no nome de Jesus. Amados, graça e paz. Tchau, tchau.